Você sabia que mesmo sendo piloto de caça, eu já voei quase 1000 horas na aeronave C-98 Caravan pela Amazônia? Parece estranho, né? Mas foi nessas asas que eu vivi as missões mais intensas da minha carreira, onde eu tomei decisões que não se aprende na academia. Sou o Major Emanuel, piloto de caça da Força Aérea Brasileira. E se você está aqui, não esquece, se inscreve, deixa seu like e compartilha também esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o C-98 Caravan e sobre a curiosidade de por que um piloto de caça também voa essa aeronave aqui em Roraima. Muitas vezes, quando eu posto algum vídeo, alguma foto do C-98 Caravan, vem a curiosidade da maioria dos seguidores aí perguntando: ué, se você é um piloto de caça, por que você está voando esse avião? E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Nós já conversamos aqui em outros vídeos, o caminho para se tornar um piloto, e falamos que existem lá as 4 especializações na aviação de caça, no transporte, nas asas rotativas e no reconhecimento. Mas afinal, o que um piloto de caça está fazendo no C-98 Caravan? Bom, para explicar por que um piloto de caça está voando uma aeronave Caravan, a gente precisa primeiro lembrar do tamanho do nosso país. A Força Aérea possui esquadrões ao longo de todo o território nacional. E na região amazônica existem esquadrões de transporte lá em Belém e existe esquadrão de transporte em Manaus. Aqui em Roraima a gente só tem o primeiro do terceiro grupo de aviação, que é o esquadrão que eu cheguei aqui em 2011. E por que eu voo também um Caravan? Existe aqui na base aérea uma aeronave que a gente chama de aeronave administrativa, que no caso é o C-98 Caravan. E para que serve esse avião? Imagine que a Força Aérea não tem, ou decidiu por não colocar, esquadrões de transporte em todos os locais. Isso gera um custo e não há a necessidade em tantos locais assim. Então, o principal esquadrão aqui da nossa região é o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo lá em Manaus. Ele faz missões de ressuprimento aéreo, de lançamento de paraquedista, diversas outras missões que um esquadrão de transporte aéreo especializado faz. Já a aeronave que fica aqui em Roraima, em Boa Vista, é como se fosse um elo avançado da Força Aérea para cumprimento de missões rotineiras que existam nessa localidade. Aqui o nosso maior apoio é para o pelotão de fronteira do Exército, principalmente o de Surucucu e o de Auaris. Foi para lá que eu fiz a maioria dos meus voos aqui no estado. Então sairia muito caro para a Força Aérea toda vez que ela tivesse que levar um suprimento, alguma coisa lá para Surucucu, ela ter que deslocar um avião de Manaus para chegar até em Boa Vista, reabastecer, ir lá em Surucucu levar o que precisa, retornar e depois ir embora para Manaus. Isso teria mais custo de combustível, custo de diárias da tripulação, e isso não faz sentido. Então a Força Aérea ela decide em alguns estados de ter essa aeronave administrativa, um elo avançado para missões mais simples da aviação de transporte. E foi aí que eu comecei a voar o C-98 Caravan lá em 2013 aqui no estado de Roraima, e hoje eu possuo 960 horas nesse modelo. Fiz muitas missões mesmo no C-98 Caravan, e algumas delas me marcaram bastante. Vou falar primeiro aqui da missão onde eu fui resgatar um policial militar que havia sido picado por cobra lá em Santa Maria do Boiaçu. Essa foi uma das missões mais gratificantes que eu já fiz, mas o perrengue para ela acontecer foi grande. E nesse vídeo eu vou contar aqui para você um pouquinho. Então, a Casa Militar de Roraima, que é uma secretaria do governo estadual, acionou a base aérea pedindo socorro a esse militar que já estava ficando ali com a sua perna bastante roxa, por conta de uma picada de cobra já há 2 dias que ele havia sido picado. Então acionaram a base e passaram para a gente um nome de uma pista. Essa pista, quando fomos consultar ali nos manuais, a gente não encontrava o registro homologado certinho lá daquela pista. Então eles nos passaram um nome, mandaram para os órgãos superiores e veio a ordem com um designativo de localidade.
A gente decolou, eu, o piloto, o mecânico e um médico a bordo, e quando a gente estava em voo, a gente nunca tinha ido nessa pista e disseram pra gente que era uma pista de terra ou grama. Eu era o piloto mais experiente aqui na localidade, fui escolhido para ir para essa missão por isso. A gente já estava perto do horário do pôr do sol, não tinha muito limite de margem nessa missão e decolamos sem conseguir reunir tantas informações, apenas que a pista era uma pista de grama. Quando a gente estava lá em voo e a gente foi seguindo rumo ao designativo lá no GPS da pista que nos passaram, quando a gente chega na vertical dela, a gente vê que é uma pista de asfalto. Ali a gente falou, alguma coisa está errada. Poderíamos voltar para Boa Vista, estava com combustível tranquilo, mas estava na cabeça a situação do PM que precisava do socorro. E ali fizemos o método antigo, pegamos as cartas de navegação, abrimos ali em voo e começamos a debater as pistas que estavam ali perto. E aí nos lembramos que no acionamento que foi feito para a gente, do pessoal de Brasília quando acionou a base, foi dizendo sobre a localidade Santa Maria do Boiaçu. E aí nessa procura ali no mapa nós encontramos a cidade. Não havia uma pista ali no mapa, mas tinha a cidade. Fizemos o cálculo de combustível, se seria possível chegar até lá, voltar dentro de todos os parâmetros de segurança, e sim, era possível. A partir daí, fomos em direção à cidade para lá procurar essa pista que a gente nem conhecia, né? E aí começamos a debater como é que ia ser o pouso nessa localidade até então desconhecida. E aí tem um método que a gente utiliza, né? Então você vem rasante ali sobre a pista, dispara o cronômetro no início dela e para lá ao final dela, você vê quanto segundo deu, vê a velocidade que você estava para calcular o tamanho da pista. Mas quando a gente chegou lá, já perto da localidade, sem saber se era exatamente ali, a gente foi se aproximando, era uma cidade bem na beira assim do rio, e quando a gente chegou lá, aí tinha luz de ambulância, um monte de gente do lado de uma casinha, ao lado de uma pista de grama. Aí não tivemos dúvida, mas mesmo assim fizemos a passagem, verificamos a segurança, se a pista tinha algum obstáculo, algo assim, e pousamos. Quando a gente pousou, descemos lá no postinho, o horário estava em cima, tinha que decolar por causa do pôr do sol, e aí o pessoal lá da saúde desse município trouxe lá o guerreiro, trouxe ele numa cadeira de roda e a gente conseguiu colocar ele no avião e chegamos em Boa Vista aí com sucesso, já estava o SAMU, todo mundo esperando, e mais à frente a gente soube que essa intervenção nossa foi o que salvou esse militar de ter ali a sua perna amputada. Isso aí deu muita satisfação pra gente, muita alegria de ter ajudado alguém. Uma outra missão bem parecida com essa foi de um indígena que estava com um ferimento à bala alojado ali no abdômen, não estava com sangramento, nada disso, mas foi uma missão que fez eu tomar uma das decisões ali mais difíceis ali na minha carreira. E o que aconteceu ali nessa missão? Eu tinha ido para Surucucu para fazer mais uma das muitas missões que eu já fiz de suprimento lá para o pelotão de fronteira. E na hora que eu estava retornando, já no final da tarde, ali já perto do pôr do sol, chegou um pessoal correndo desesperado ali, atravessando a pista. A gente parou para aguardar e aí era um técnico da saúde indígena dizendo que tinha um indígena que tinha sido baleado e que precisava ir com urgência para Boa Vista para receber o socorro ali devido naquela situação. Lá nós não temos um sinal, né, de internet, de celular, de tudo. Eu me desloquei até o pelotão de fronteira, onde tem alguma estrutura, e fiz contato com Boa Vista, informando da necessidade de decolar com esse indígena. Nós temos nos nossos regulamentos algumas normas ali sobre evacuação aeromédica, equipamentos que tem que estar a bordo, profissionais que devem acompanhar esse tipo de missão. E lá naquelas condições nós não tínhamos os equipamentos nem os profissionais. Então fiz contato lá com a base em Boa Vista para a autorização de decolagem naquelas condições. Só que o problema era o horário do pôr do sol. O pessoal de Boa Vista iniciou as tratativas ali com os órgãos superiores para conseguir as autorizações necessárias, porém eu já tinha um horário limite de decolagem e não recebi a resposta até o horário que eu deveria receber.
E ali foi uma decisão minha como comandante da aeronave em prosseguir. Eu assumi o risco, né, de repente, o indígena falecer a bordo e eu ser culpado por aquilo, porque não tínhamos a assistência necessária a ele em voo. Mas pensa aí junto comigo, se eu deixasse ele lá e ele falecesse, aí sim eu considero que seria uma culpa minha. Então eu fiz o que eu podia, fiz o que estava nas minhas condições, que foi trazer ele até Boa Vista. E graças a Deus, deu tudo certo também. Quando a gente pousou, estava ali um serviço especializado aguardando, ele foi deslocado para o hospital e depois eu fui informado que deu tudo certo na cirurgia dele, que ele ficou bem. Mas foi uma decisão difícil. Por vezes a gente precisa encarar esse tipo de decisão, mesmo sabendo que poderia depois tomar uma punição, como eu tomei um certo puxão de orelha ali de uma autoridade que disse que eu dei sorte, porque se ele tivesse falecido, eu teria jogado a minha carreira fora. Mas isso não importa, o Papai do Céu está vendo e sabe que eu tomei ali a melhor decisão. Essas foram 2 missões que eu fiz no Caravan, que, digamos, foram mais humanitárias, né, e que eu guardo elas com muito carinho, mas eu fiz muitas mesmo, em várias localidades aqui no estado. E é sempre um privilégio também voar um pouquinho aí da aviação de transporte. Tenho muitos amigos na aviação de transporte e admiro muito também essa formação. E você, sabia que o piloto de caça também poderia voar em um C-98 Caravan? Pois é, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar mais essa história. Um abraço, até a próxima! Se você é concurseiro ou conhece alguém que está se preparando para as carreiras militares ou até mesmo Enem e vestibulares, o Estratégia Concurso, parceiro aqui do canal, deixou um cupom para você aplicar lá e conseguir um bom desconto. Não perde tempo, garante sua vaga com aquele que mais aprova no Brasil.